Começa agora aqui na TV Babitonga mais uma edição do programa Acontece. O programa Acontece que leva a contabilidade mais perto de você. É uma realização do Sindicato dos Contabilistas de Joinville e região e vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 da noite aqui na TV Babitonga. E nesta edição do Acontece vamos falar sobre aspectos contábeis e fiscais das construtoras e incorporadoras de unidades imobiliárias. E para tanto recebemos o contador Sandro Roberto Cardoso. Seja bem-vindo ao Acontece, Sandro. Obrigado. Boa noite, Wagner. Boa noite ao telespectador. É um assunto interessante, né? Essa questão é algo comum também hoje em dia. E para começar, gostaria que você definisse e quais as características de uma construtora, uma empresa considerada construtora. Perfeito. Então, a empresa construtora, Wagner, ela tem por seu objeto a construção de edificações. A característica dessas empresas são empresas prestadoras de serviço. São empresas contratadas por outras pessoas jurídicas ou pessoas físicas para construir um empreendimento, porém com a responsabilidade que consta no contrato de prestação de serviço. Ela pode tanto fornecer mão de obra, que seria a sua atividade principal, como também os materiais para a construção. Mas sua responsabilidade se atém ao contrato de prestação ou ao objeto do contrato de prestação de serviço. O que tem de específico dentro de uma construtora que às vezes confunde com outro tipo de empresa? A construtora, ela não pode ser confundido com uma incorporadora, por exemplo, né? Vou exemplificar, uma construtora são as empreiteiras de mão de obra, que elas contratam pessoal para colocar esse pessoal à disposição de outras entidades ou pessoas físicas ou jurídicas com objetivo de construção, porém, o objetivo não é, elas não são proprietárias da construção, elas vão fornecer a mão de obra e tão somente isso. E obviamente o que está previsto no contrato, né? E quando ela é a proprietária da obra, muda alguma coisa ou não? Não, porque daí ela está construindo para si próprio. Agora tem que ver qual é o objetivo dessa construção. Se ela está construindo para si com objetivo de venda, aí passa a ser uma incorporadora. Antes de falar nessa questão de incorporadora, a gente tem que pensar no antes disso, que é a incorporação. O que define a incorporação? Perfeitamente. A incorporação, ela está prevista na Lei 4.591, onde é uma atividade que tem o intuito de incorporar uma construção sobre um terreno. Basicamente isso. Então, ela é totalmente diferente de uma construtora. Ela tem a responsabilidade sobre a construção num todo, no empreendimento, né? Recentemente teve o caso do empresário Marcos Queiroz e dos elementos que se falava é que as obras, né, os apartamentos, no caso que ele vendeu, não tinha incorporação. O que significa isso, então? A incorporação, ela deve ser registrada no registro de imóveis. Inclusive, o CREA é um órgão que tem a obrigatoriedade de fiscalizar as incorporadoras para elas poderem comercializar no mercado unidades imobiliárias. Elas têm que ter o registro no imóvel da incorporação. Já é uma obrigatoriedade por lei. Certo, só assim que ele vai conseguir comercializar cada um dos apartamentos. Exatamente, a incorporadora vai passar uma garantia ao cliente que aquela incorporação está registrada no registro de imóvel, existe o terreno, existe um projeto de construção, está averbado junto a um cartório do registro de imóvel. É uma garantia para o cliente, né? Para o consumidor, né? Até a questão que envolve, por exemplo, tendo o CREA junto, que tem um engenheiro responsável por aquilo, né? Sem dúvida, um engenheiro que tem a responsabilidade civil sobre aquele empreendimento. Então isso tem que estar tudo legalizado junto ao registro de imóvel. Agora entrando nessa questão de incorporadora, então o que caracteriza, né, como se define e o que caracteriza essa empresa chamada incorporadora? Perfeito. A incorporadora, a característica dela se dá ela vai fomentar o negócio imobiliário num todo, ela vai adquirir o terreno, ela vai viabilizar o negócio, o produto que será construído sobre aquele terreno. Esse terreno ele pode ser adquirido por diversas formas. Uma é a aquisição, através de um pagamento para o proprietário. A permuta, que se dá por uma troca, isso é muito comum nas incorporadoras. Quer dizer, a incorporadora ela
identifica um terreno, vai a seu proprietário, mostra um projeto que ela tem para construir sobre aquele empreendimento e eles fazem um contrato de permuta e pós isso uma escritura de permuta, onde o proprietário cede o terreno e a incorporadora então assume uma promessa de entregar unidades que serão construídas, algumas unidades que serão construídas sobre aquele terreno. E leva-se isso tudo ao registro do imóvel. Por quê? A incorporação só se dá através do registro do imóvel. Se não tem o registro do imóvel, a incorporação não está estabelecida. É muito comum isso, Wagner. Exatamente, eu ia falar isso, as coisas comuns que acontecem, por exemplo, a pessoa tem um terreno ou tem uma casa até construída no terreno, e às vezes não está numa boa condição, ou está, enfim, não importa. Mas a questão é que ela vende esse terreno, na verdade, como troca por apartamentos, por exemplo. Exatamente. Tem alguma coisa errada num processo como esse, não? Não, muito pelo contrário, né? O negócio chamado permuta no ramo imobiliário, ele é muito comum, né? Porque as incorporadoras, elas têm assim vamos dizer, um plano de negócio de não tirar, obviamente, o dinheiro do caixa para aquisição do terreno, né? É muito mais viável para a incorporadora ela permutar e, obviamente, entregar unidades, algumas unidades construídas para esse proprietário futuramente. É um negócio bom para ambos, tanto para quem fornece o terreno, quanto para a incorporadora que não vai desembolsar o caixa já no início do empreendimento, que não tem nenhuma unidade vendida, ainda estão os projetos em andamentos, etc. Isso é muito comum. Excelente, então agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo cultural e na volta continuaremos falando sobre aspectos contábeis e fiscais das construtoras e incorporadoras de unidades imobiliárias. É um instante só e já voltamos.